Perfeito. Estamos nessa live aqui com o professor Milton Marino, eu sou Rafael Sanches, e nós vamos falar um pouco sobre as aulas que fazem parte do ciclo de aulas que o professor Milton Marino vai ministrar nesse ano de 2024, organizado aqui por nós. E esse ciclo de aulas, de cursos, que a gente dá o nome de Clubinho do professor Milton Marino. E dê então um oi também, Milton. Oi, pessoal, tudo bem? Pronto, dei oi. E, Pronto. o clubinho, ele é muito legal porque o valor acaba ficando muito em conta, entre outras coisas, né? Porque você não só tem acesso aos 4 cursos, como você parcela durante 10 ou 12 meses e ainda ganha 2 bônus. O primeiro bônus é aula para gestante, primeiro socorro. O segundo é sobre cultura sensorial, ensinamentos para a vida. Então são 2 bônus, 2 workshops a mais que você vai receber. Tá, então, e o valor por mês fica pouquinho, não é o valor de um café, né? De um café da E eu manhã. lembro lá bem de início, entre outras coisas, as pessoas gostariam era também de parcelar, né, as inscrições nos seus cursos Sim, ao longo do ano inteiro, ao longo diluindo do ano mês a inteiro. mês. Sim, E, como você disse, agora a gente tem esses bônus que são exclusivos para quem estiver no clubinho. Os cursos em si, depois eles têm a sua opção de você se inscrever em cada um deles, mas os bônus não estarão disponíveis, é só para quem está no clubinho mesmo. só para quem está no clubinho. Que até me enganei, né? É o curso de primeiros socorros. Esse primeiros socorros, o ideal é ser ao vivo, né? Ser ao vivo com boneco, para a gente treinar SCP e tal. Mas não sei qual é a viabilidade disso atualmente. E a aula para gestante, né? A gestação é dividida em trimestres, né? Cada trimestre tem necessidades específicas da gestante. Cada trimestre tem sua necessidade, tem sua característica. Então tem técnicas que eu posso dar no primeiro trimestre que eu já não posso dar no segundo. E técnicas que eu não posso dar no terceiro. E vice-versa. Então você conhecer justamente o fluxo da gestação, como é que o nenê está andando, quais são as coisas que acontecem durante a gestação e qual técnica pode e não pode, como você consegue conduzir a gestante não só para ter um bom parto, mas também para que ela continue se desenvolvendo no yoga. A gestação não é um motivo para que a pessoa não continue no seu processo evolutivo dentro da filosofia. Tá? É uma fase da vida, e essa fase da vida está em concordância com o yoga também, não muda. É, Tá? Então é isso. já que você falou sobre Uhum. a gestante, vou trazer logo a pergunta sobre esse assunto, que Sim. é uma pessoa que não pratica yoga e decidiu começar durante a gestação, ela tem algum tipo de consequências positivas desse processo nessa época? Sim, se você se você fizer um levantamento bibliográfico de trabalhos sobre yoga e gestação ou sobre as melhores técnicas para gestantes, você vai perceber que as técnicas na água, como hidroginástica e natação, e o yoga são as 2 melhores técnicas. Tá? E aí, com vantagem do yoga, na qual você vai trabalhar técnicas de respiração que podem ser direcionadas, você vai trabalhar consciência corporal, consciência, você pode ainda auxiliar a mãe, no caso, a fazer visualizações positivas, você pode ainda auxiliar a mãe, se ela quer ter um parto de cócoras, a fortalecer as pernas, a melhorar o equilíbrio. A gestante, normalmente, durante o curso da gestação, ela tem mudança do eixo gravitacional com maior risco de queda. Então, os treinos de equilíbrio vão ajudar a mãe gestante a minimizar, diminuir o risco de quedas, porque ela vai tomar mais consciência justamente da mudança do seu eixo gravitacional. Por quê? Porque toda aula de asana começa com equilíbrio e o instrutor ele deve reforçar isso. A melhorar a flexibilidade, a melhorar a abertura pélvica, a melhorar o embebimento gravídico da, das articulações da pelve, principalmente com treino de aberturas pélvicas, com treino de Bhadrasana, de Pavishta Konasana, de Paschimottanasana,
com cuidado, Paschimottanasana, porque conforme a barriga vai crescendo, tem que afastar as pernas, né? Afastar os pés, fazendo com que vai virando aos pouquinhos o Upavishta Konasana, né? Porque não pode ter compressão direta sobre o abdômen. Então, o yoga, ele passou a ser entendido como uma técnica para o gestante a partir da década de 70. Na década de 70, na realidade, eles experimentaram tudo, né? Tudo de tudo. E viram que dava certo e que não dava. Então, o movimento da contracultura, que começa mais cedo nos Estados Unidos, na década de 60, e mais tarde no Brasil, na década de 70, permitiu que essa turma praticasse yoga e misturasse com tudo que podia, e via o que dava certo e o que não dava. E uma das coisas foi yoga para gestantes. Tanto que, né, justamente nessa época, entre o final de 1970 e 1980, era comum dentro da rede de Rose, a gente não faz mais não é mais especializado disso, né? Mas era comum nesse período, nesta época, você ter turmas específicas para gestantes. E assim a gente pôde desenvolver um know-how de como conduzir uma gestante conduzir uma gestante para um bom parto, sem perder o foco no desenvolvimento. Isso é importante, porque muitas vezes a praticante ela já é praticante, ela já vem praticando, né? E daí ela tem uma gestação, seja ela uma gestação programada ou não, mas normalmente a gestante fica com aquela cabeça, agora acabou, agora vou ter que esperar o filho nascer, vou ter que esperar o puerpério, vou ter que esperar... Não tem que esperar nada. Você continua o trabalho. Não vai ser um trabalho tão focado assim, mas ele não é perdido, tá certo? Vai ser um trabalho tão focado a atingir o samadhi, porque nesse momento é o momento de voltar a energia para a gestação, mas ele não é perdido, ele se soma, né, no todo. Aqui a gente está ao vivo e a Fabi, Uhum. não sei o sobrenome dela, a Fabi perguntou se vai ter algum momento para tirar algumas dúvidas. Fabi, quando você quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, mande aqui, e aí, estando dentro do assunto que a gente está conversando, eu trago para o Milton. Se a gente deixar também muitas perguntas, não vai ter tempo suficiente para falar de tudo, mas se forem algumas, eu trago aqui para a gente conversar. E essa aula sobre gestantes, a prática de yoga para gestantes, é uma parte dos bônus que compõem o clubinho das aulas do Milton de 2024. Exato. Mas trago aqui, para a gente ver os outros assuntos que estão aqui para esse ano nosso, né? Uhum. E um deles que eu vejo que você já estava falando um pouco sobre os treinamentos especiais, e aí você comentou de quando surgiu a primeira vez que você ministrou esse tema. Sim. Mas me fala um pouco das necessidades que você via quando você criou esse curso nesse assunto. Então, era muito comum o aparecimento de pessoas com hipertensão, com antecedentes de epilepsia, ou de ter tido convulsão uma ou duas alguma vez na vida, pessoas com problemas nasais que levavam a epistaxe é sangramento nasal. Tá? Principalmente alguns pranayamas de rápida fluxo de ar pela cavidade nasal, como Kapalabhati e Bhaskara, era comum as pessoas terem sangramento nasal. Outro problema, hipertensão eu já falei, antecedente de angina ou de cirurgia cardíaca com insuficiência cardíaca, como conduzir esse tipo de doença, né? Também lesões de aparelho locomotor, distensões musculares, roturas de meniscos, hérnia de disco, tá? Cada uma oh meu Deus, não é luxação, coxa femoral, síndrome do impacto coxo-femoral, também era muito comum, pessoas com dor no quadril, tá, por impacto do coxo femoral, ou por lesão
do lábaro acetabular, também coxo, síndrome do impacto no ombro, como conduzir isso, epicondilite, principalmente, que é conhecido como cotovelo de tenista, você recebia, tem técnicas que você não pode fazer, e tem técnicas que ajudam. Outra doença também comum que eu recebo, síndrome do piriforme. Tá? Síndrome do piriforme. A pessoa sentia dor, muita dor ao ficar sentada. Ou a pessoa ia para a academia fazer trabalho de fortalecimento do glúteo, tinha a inflamação do tendão do piriforme, e daí vinha para a aula e não conseguia fazer. E aí você tinha que manejar isso daí. Então são, por exemplos de técnicas que nós vamos abordar ao longo do nosso curso. Inclusive com imagens de anatomia, né? Qual o músculo que precisa ser fortalecido, qual que precisa ser alongado. O que é uma lesão de labrum? O que é o labrum acetabular? O que é, por exemplo, uma lesão meniscal? Quais são as fases de desenvolvimento da hérnia de disco? Em qual delas as antiflexões são piores? Quais delas as retroflexões são piores? Também lesão de cartilagem de joelho, que é chamado de... Essa memória tá ruim. Mas lesão da cartilagem do joelho, quais são os graus dessa lesão? Como você sabe que você tem lesão dessas cartilagens? Como você pode manejar e melhorar isso daí? Tudo isso a gente vai ver. E só como uma curiosidade sobre esse aspecto de treinamentos especiais, eu acho que meio que você já abordou, né? Mas, na dúvida, o Bruno aqui falou se foi a lesão de menisco que você queria lembrar, mas eu acho que era outra Não, coisa, né? é outra doença. A lesão de menisco a gente também aborda, tá? Inclusive, no yoga, é uma lesão muito comum em quem costuma forçar os seus joelhos nas posições sentadas. Entre elas, principalmente duas, que é o Padmasana e o Siddhasana, são posições que podem causar lesões de corno posterior de menisco medial. Como evitar isso? Tá certo? Como minimizar isso? Como fazer com que isso não aconteça? Tá? Como você executar um Padmasana de maneira segura? Então, são coisas que a gente aborda nesse curso. Tanto que faz tanto tempo que eu dei esse curso, que hoje em dia os mais novos não sabem isso, né? Os mais novos que surgiram na rede, entraram na rede de Rosa, já não sabem mais conduzir isso. Então, por isso que a Nath pediu para que eu desse esse curso novamente. Enquanto a gente estava aqui, a Fabi, que é a Fabi Veloso, veio aqui e comentou, só para a gente voltar no assunto, que era onde ela tinha dúvida, e no workshop sobre gestantes, se você vai ter alguma recomendação de asanas para cada trimestre. Sim, tem recomendação de asanas para cada trimestre, tem recomendação de contraindicações de asanas para cada trimestre. Inclusive, não só de asanas, de asana, de mudra. Mas mudra, Milton? Sim, tem mudras que você não pode fazer, porque são mudras que mexem com a Panavayu. E o Apanavayu está associado com expulsão. Tá? Então, esses mudras a gente não faz. Mas existe algum trabalho científico? Não, não existe. O que existe são textos de yoga falando que tal mudra mexe com a pana e que leva a risco de antecipação da gestação. Agora você vai testar? Você não vai testar, né, para ver se isso acontece ou não acontece. Se tem alguém falando, é melhor a gente já evitar. Tá certo? Mas vai ter sim. Enquanto a gente falava aqui da lesão do joelho, agora cada um vem tentar lembrar alguma coisa. O Renato Borja também perguntou se era artrose ou artrite, que também acho que não era isso. Mas não, é condromalácia. Condromalácia. É Condromalácia muito comum. patelar. Muito comum. Muito comum. Muito comum.
Muito comum. Artrose, artrite também é, mas não tanto quanto condromalácia. E condromalácia principalmente mulheres entre os 35 e 50 anos, tá? Muito comum, exatamente pelo ritmo de vida, exatamente às vezes por excesso de exercício, tá? Exercício com impacto, porque todo mundo quer ficar com shape bonito e às vezes acaba forçando, né? Forçando a cartilagem. Ou traumática, né? Jogador de futebol também, muito comum. Ou pessoa que tem hábito de jogar futebol também, muito comum ter rotura da cartilagem da patela, condromalácia patelar. Isto. Um outro assunto, que é mais uma das aulas do Clubinho de 2024, é sobre o texto Hatha Yoga Pradipika. E eu Sim. imagino, Milton, que você deve ter revisitado esse texto e achou que tinha várias coisas ali úteis. Como é que foi para você essa história? Por que falar de um texto, se eu sou professor de Swastika Yoga, para que falar de um texto de Hatha Yoga, né? Simplesmente porque esse texto, ele é clássico, assim. E existem técnicas no Swastika Yoga que nós utilizamos que têm similaridade e que têm compatibilidade com as técnicas escritas no Hatha Yoga Pradipika. Entre elas, por exemplo, o Hatha Yoga, na sua origem, quanto mais para trás você vai, menos asanas você encontra, tá? E mais técnicas de respiração aparecem. Ah, mas tem meditação? Não, tem concentração em pontos do corpo, nos marmas, principalmente no Gorakshataka. Mas tem e no Dattatreya Yoga Shastra. Mas tem um monte de asanas? Não, não tem. Por exemplo, o Gorakshataka, ele só tem asanas de meditação sentados. Tá, mas tem relaxamento? Não, relaxamento ele só apareceu muito tardiamente dentro do yoga. Não apareceu recentemente. Não apareceu recentemente, apareceu tardiamente. Apareceu já lá quase no final do século XIX, 18 e 19. Tá certo? Então, Hatha Yoga, ele não tem relaxamento. Não, não tem relaxamento. Isso é incorporação tardia. Mas, por exemplo, traz lá a técnica de meditação de terceiro grau. Tá lá, tá lá. Tá lá no texto, Hatha Yoga Pradipika. Muito interessante, uma técnica de concentração nos sons internos. Muito interessante. Tá lá escrito. Então, é importante que a gente tenha contato com esses textos, até para que você tenha referência daquilo que era falado no século XIV. E como aquela técnica ela se desenvolveu contemporaneamente. E por que ela se desenvolveu contemporaneamente? Ou você repensar como é que era feito antigamente. Por que era feito antigamente? Será que o que eu estou fazendo agora é o mais adequado, era o mais correto? Por que mudou? O que levou à mudança? Então você precisa ter um parâmetro. E esse contato com esse texto clássico, ele é importante disso. Agora, o Hatha Yoga Pradipika, ele foi escrito entre século XIV e século XV depois de Cristo por Swatmarama. E ele traz uma linhagem dos principais mestres dessa escola, começando com Shiva, interessante, né, que ele chama de Adinata. Então ele traz uma lista dos seus principais mestres, passando por Matsendranatha e finalmente Gorakshanatha e mais alguns outros, que são conhecidos como Siddhas. E essa lista de Siddhas, ela varia de texto para texto, e inclusive ela é incorporada dentro do tantrismo tibetano, tá? E das escolas lamaístas, dos yogas associados ao budismo vajrayana. E o que mais que tem de especial o Hatha Yoga Pradipika? Ele é a compilação do conhecimento que se tinha sobre o Hatha Yoga naquela época. Por isso, ele praticamente empresta textos, às vezes 5, 6 versos de outros textos, como por exemplo o texto Kechari Vidya, tá? Ou do próprio Gorakshataka. Então, na realidade, o Hatha Yoga Pradipika, ele é uma compilação do conhecimento do Hatha Yoga, que existia no século XIV.
Que depois, mais para frente, vai ter outros comentários, como, por exemplo, Jyotsna. É um comentário mais tardio sobre o Hatha Yoga Pradipika. Então, é um texto que vai acrescentar muito conhecimento yogi para as pessoas, inclusive sobre visualizações, concentrações em pontos, mesclagens de bandas com asanas, tudo isso está lá. Na, Por isso. eu acho que era essa situação. Na minha memória de aluno, eu lembro que a gente leu um texto do Hatha Yoga há muitos anos, e a Sim. gente, num trecho, achava curioso sobre os efeitos mirabolantes que ele trazia, né, miraculosos, sobre algumas técnicas. É esse o texto, não é? Não, foi o Shiva Samhita, eu acho que a gente leu juntos, né, na escola. Foi o Shiva Samhita. E ele é mais recente, mas ele segue o mesmo padrão, né? É um padrão semelhante. Talvez até mais esotérico, talvez até místico, mais místico do que o Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga Pradipika ele é mais técnico. Mas é comum essa associação desses textos com a medicina. Por isso a incorporação dos CRIAs. Os CRIAs aparecem justamente da incorporação de técnicas médicas dentro do Hatha Yoga. Por quê? Porque a ideia do Hatha Yoga era produzir um corpo forte, flexível e apto ao autoconhecimento. Porque, como ele gera um yoga de fundamentação tântrica, o corpo ele não era um estorvo para a meta, mas ele era uma ferramenta através da qual você podia atingir a meta. Tá? Então, o corpo ele precisava estar bem cuidado, bonito, saudável, a fim de que você pudesse chegar lá. E é muito curioso, né? Eu tenho uma história bem curiosa a respeito de Vivekananda. Porque no final do século XIX e começo do século XX, você tinha muito preconceito com relação ao Hatha Yoga. Ele era visto como algo, principalmente pela Associação do Tantra, principalmente por técnicas tantras como Vadiroli, Amaroli, que estão associadas à sucção do sêmen de dentro da cavidade vaginal da mulher, tá? E tudo isso para os tabus sexuais daquela época era over, né? Então, na primeira tradução do Hatha Yoga Pradipika, que foi feito por Chandra Vasu, ele gozou essa parte, porque era demais para a moral vitoriana da época, né? Então ele tirou na tradução dele, simplesmente essa parte ele simplesmente tirou, sendo acrescentado pelos outros estudiosos mais tardiamente. E o Vivekananda, por exemplo, ele, já vindo do próprio mestre dele, Ramakrishna, não gostava do Hatha Yoga. Tinha esse ranço com o Hatha Yoga. E ele tentou praticar uma vez e era muito puxado para ele. E o que acontecia? O Vivekananda era só focado nas técnicas devocionais e de meditação e de discernimento, né, entre o real e o irreal. Então, Raja e Jnana Yoga. E algumas técnicas tântricas com a função de despertar Kundalini, mas que não envolvesse grandes coisas com relação ao Hatha Yoga. E aqui a gente, falando de Vivekananda, e o Vivekananda, ele tinha sobrepeso. E o médico dele disse que era para ele fazer exercício. E ele não fez, ele morreu de infarto, né? Jovem. Tinha 45, 48 anos, 50 anos. Tinha minha idade, era jovem. Tá, morreu jovem. Pois então, a gente falando de Vivekananda, já estamos entrando meio que no outro assunto de mais uma das aulas, que é sobre yoga contemporâneo. E eu estava aqui organizando aqui e fiquei me perguntando quais são as principais escolas ou professores que você vai abordar nessa aula. Então, quando eu terminei a história do yoga que eu dei no ano passado, o que aconteceu? Eu consegui resumir com bastante sucesso o desenvolvimento do yoga, desde o Vale do Indo até o final do século XIX. E daí eu termino falando sobre 5 correntes
através da qual o yoga penetra no Ocidente. A primeira corrente é a corrente místico-religiosa, ou pode-se colocar mística, né, que envolve a escola teosófica. Tá? Segunda corrente é a corrente religiosa, que daí entra Vivekananda. Tá? A segunda corrente é a corrente associada à saúde, entre Yogendra e Kuvalayananda, e existe uma correlação entre os dois, que eu vou falar durante esse curso. A quarta via é a via de yoga voltado para mulheres. Tá? A gente vai falar de Genevieve Stevens, Ali Kadjarama, acho que é assim que se pronuncia, assim que se fala, mas foi a primeira mulher a dar aula de yoga na França. Vinda dos Estados Unidos, ela foi para a França, não tinha yoga na França, ela foi a introdutora do yoga na França. É uma mulher com uma vida extremamente conturbada, assim, né? Cheia de senões, que começou a dar yoga por um chamado interno, né? Ela era extremamente doente, então uma pessoa muito interessante que a gente vai estar falando nesse yoga contemporâneo. Voltado para yoga para mulheres e para saúde, né? Ela está nesses dois. E por último, a entrada na via acadêmica, pela via acadêmica. E você percebe que se você percebe e olha essa mão, né? Essas 5 formas de entrada, tudo isso tem a ver com algum tipo de tabu que nós temos correlacionado ao yoga. Ah, faltou um. Por isso que normalmente eu coloco místico-religiosa como um só, né? Mas faltou um, que é a via do bodybuilding. Você sabia que a maior parte dos yogis que viveram por volta de 1900 a 1950, principalmente no processo de extremo nacionalismo hindu, que antecedia o processo de independência da Índia, você tinha um conceito de fortalecimento do corpo. E a maior parte dos yogis dessa época, eles não só eram yogis, mas também eles faziam musculação, faziam halterofilismo, tá certo? E é justamente a linha que vem do Krishnamacharya. Por quê? O Krishnamacharya era responsável pela instrução física. Ele não só trabalhava com cura, mas ele também ele trabalhava com a instrução física dos meninos do palácio, dos príncipes do palácio de Mysore. E o Maharaja de Mysore, ele era o mecenas do Krishnamacharya. E do Krishnamacharya chega aí mais uma corrente, né? Que é o caso dos seus discípulos, com Iyengar, é o caso do Patabi Jois, é o caso do filho dele, desse Kachar, e seus discípulos que vieram posteriormente. Tá? Daí você fala, mas Swasti Yoga não foi mesclado com isso. Lógico que foi. Nós recebemos influência nesse processo, tanto na área esotérica, quanto na área de bodybuilding, quanto na área de saúde. É só você me perguntar em que época. Em alguma época, desde o nascimento de Swasti Yoga, nascimento, quer dizer, sua sistematização em 1960, até o momento atual, em algum momento houve enfoque em alguma dessas áreas, seguindo a tendência mundial, porque era uma tendência mundial. Eu, por exemplo, peguei muito forte na tendência de bodybuilding, de asana puxado. Eu lembro que os alunos falavam naquela época, a gente está falando de final da década de 90, começo dos anos 2000. Os alunos falavam que a minha aula era aula de yoga para fuzileiros navais. Tão puxado que era a aula. Devia ser muito puxado mesmo. Eu não tinha noção porque eu fazia o dia inteiro, né? Então eu não sentia. Mas devia ser muito puxada porque os alunos transpiravam ao ponto de fazer uma piscina em torno deles, assim. E isso vem da onde? Vem justamente desse conceito, né?
desse conceito. Eu lembro que a minha primeira professora era muito comum você perceber dentro da escola, das escolas que ela dava aula, uma corrente esotérica muito forte e também uma forte tendência terapêutica. Aos poucos no Swastika Yoga, o que aconteceu? A gente, muito pelo esforço do próprio mestre De Rose, ele entendeu isso, que essas são tendências mundiais, ele procurou ir retirando elas, né? Cortando elas, se desfazendo delas. O esforço dele foi sempre o esforço para procurar executar o yoga pelo yoga, a prática pela prática, a prática voltada à plenitude do ser humano. E ele nunca gostou, sim, uma coisa que eu sempre senti nele, ele nunca gostou de rótulos, de tabus, de preconceitos, tá? Daí o que acontece? Às vezes, na maneira de se expressar, essa é uma interpretação sobre os fatos, né? Muitas vezes ele era rígido demais e fazia com que as pessoas pensassem que ele estava segregando idosos, ou segregando doentes, ou segregando mulheres, mas não. Ele que estava lutando era contra o preconceito criado pela mídia, que veio através do quê? Dos métodos de introdução do yoga no Ocidente. E esses métodos de introdução do yoga no Ocidente, para ele, isso não era yoga. Certo? Ele não enxergava isso como yoga. Por quê? Porque a meta que os yogas estavam tendo não condiziam com a realidade histórica da técnica. Condiziam com uma realidade histórica recente e não antiga. Acho que falei demais, né? Me empolguei. Desculpa, Rafa. Rafa? Agora sim eu vou falar. Então, nesse contexto que você estava contando da história nossa, né? E é aí que o grupo aqui falou que ele disse assim: nós estamos mais na linha da saúde do Yogendra, então. E fale. O Yogendra, eu estive lá no Yogendra, tá? O Yogendra, ele começou nessa linha, mas se você vai no Yogendra atualmente, existe, tá? Existe yoga com função terapêutica, mas existe uma vibe muito parecida com o Swastika Yoga que a gente encontra agora, tá? Que é a via do yoga com a finalidade do yoga, que é a finalidade de expansão da consciência do ser humano, a fim de que ele encontre sua verdadeira essência, mediante os estados expandidos de consciência produzidos através das técnicas de yoga. Você encontra isso lá no Yogendra Institute de Mumbai. E, na realidade, eu adorei essa escola, assim. Entre as escolas que eu visitei, uma das que eu mais gostei foi a do Yogendra. Já disse isso algumas vezes, né? Tive a oportunidade de fazer fiz uma aula de Samkhya lá. Inclusive, hoje em dia, o yoga que ele professa é o Ashtanga Yoga, o Yoga de Patanjali, mas que tem uma forte base de Hatha Yoga, tá? Daí, Hatha Yoga você puxa para Sayuji e o Ashtanga Yoga você puxa justamente para esse veio de emancipação que eu estou falando. Tá? Então você encontra essas duas formas lá em Santa Cruz e Mumbai. E para a gente concluir aqui os assuntos que o professor Milton Marino vai abordar nesses workshops de 2024, o último é o Yoga para Mentes e Emoções Saudáveis. E a pergunta que eu trago aqui: o autoconhecimento que o yoga promove, ele está ou precisa estar relacionado com essa saúde mental, se a gente pensar assim? Não necessariamente. A técnica ela pode trazer saúde mental, ela pode deteriorar a saúde mental, dependendo de como ela é feita, tá? Então,
dependendo das técnicas, como ela é feita, se ela tem um estudo ético inicialmente, ou se ela cai diretamente na técnica e deixa vir à tona tudo que está lá dentro. Por quê? Porque o yoga, se ele não tem um trabalho ético previamente, ele é altamente desrepressor. Então, ele é como você colocar um fertilizante no jardim. Você tem um jardim, um gramado, você joga fertilizante aqui, o que cresce? Cresce tudo. Cresce erva daninha, cresce tiririca, cresce trevinho, cresce grama. Daí você vai, com isso, você vai precisar ir tirando, limpando esses condicionamentos, né? Retirando. Então, é muito comum um praticante que inicia e não inicia com um trabalho prévio de autoconhecimento de seus próprios condicionamentos, que se dá justamente pela via dos yamas e niyamas, ou pela via dos conceitos, como a gente fala no método de Rose, você simplesmente, a hora que você joga a técnica, pum, aparece tudo. Então, vai ter um período que a pessoa fica bem destrambelhadinha, viu? O que eu quero dizer com destrambelhadinha? Ela começa a desreprimir, né? Então, aquele chefe que pressionava ela a vida inteira, e que ela estava num trabalho que ela odiava, que ela não gostava, sendo pressionada, ele simplesmente dá uns 5 minutos dela, manda o chefe para aquele lugar, perde as contas e vai fazer outra coisa. E a vida vira de cabeça para baixo. Estava num relacionamento totalmente ruim, que não ia, que não andava, estava com vários apegos e medos emocionais. Você vai lá e começa a praticar e pum. Mas a hora que você toma uma decisão dessa, uma mudança, principalmente quando ela é impulsiva, ela vai gerar uma série de problemas na vida da pessoa, que vai se resolvendo ao longo do tempo, né? Vai se resolvendo ao longo do tempo. Então, por isso, é sempre interessante você trabalhar os conceitos juntos. E aí que entra o curso, né? Como você conseguir fazer um desenvolvimento sem que não aconteçam essas coisas. Tá? Como que você vai conseguir fazer o coping das suas emoções? Como que você vai conseguir conduzir as suas emoções? Quais são as emoções? O que são emoções? Qual a diferença entre emoção e sensação? Daí entra a cultura sensorial. Qual a diferença entre... Qual é a relação que existe entre as emoções e os pensamentos? As emoções são boas ou são ruins? Tá? Por que que no yoga, principalmente o yoga mais clássico ou medieval, as emoções são sempre vistas como coisas negativas? Mas no yoga tântrico, as emoções são sempre vistas como coisas positivas. No Tantra, as emoções são o quê? Elas são a Shakti, ou seja, é a manifestação do poder da natureza dentro de você. Então, todas as emoções são boas. São, mas com consequências, tá certo? Então, por exemplo, medo é ruim? Sim, o medo que te paralisa, que te impede de viver uma vida feliz e saudável é muito ruim. Mas você está andando na rua, você, à noite, sozinho, no centro de São Paulo, você está indo para o metrô e vê uma pessoa mal encarada vindo na sua rua, eu sinto medo e vou para outro lado, vou para outra calçada, passo longe. Se eu não sentisse medo, eu me colocaria em risco. Se eu não tivesse tristeza, tristeza é super importante para você ressignificar um monte de coisas. Tá certo? A tristeza, ela é super importante para que você possa interiorizar e revalorizar as coisas que são importantes para você. Então, a tristeza, o ciúme, a inveja, são todas importantes, desde que você saiba para que eles servem, qual é a medida do que é saudável e como conduzir isso daí. Como não se afogar nas emoções. O que acontece no nosso mundo é que a gente se afoga, né? Até no inglês, emotion é aquilo que te move, né? É aquilo que faz você se mover, que você sair da cadeira. Se você não tem emoção, fica apático, é uma pessoa sem emoção, é uma pessoa totalmente deprimida, né? Tá? Ela tá tão deprimida que não consegue nem ter tristeza. Tá certo?
Então é isso que a Enquanto a gente vai gente, tratar. enquanto a gente falava aqui, a Daniele estava, de certa forma, concordando aqui com Uhum. você, falando que todas as emoções têm sua importância e significado. E só para a gente, nosso último assunto, a gente falar da última aula, que faz. Algumas pessoas perguntaram para a gente, né? Então a gente reforça. Uhum. Esses dois assuntos, que é a aula de gestantes e primeiros socorros e a aula de cultura sensorial, vão estar disponíveis só para quem se inscrever no clubinho, ou seja, se inscrever nas 4 aulas do workshop com o professor Milton Marino, e como bônus tem essas duas outras aulas. E uma dessas 2 outras aulas é sobre cultura sensorial. E conte um pouco, Milton, sobre qual a expectativa para essa aula, ou se eu também acho que talvez seja de interesse do pessoal que essa aula tenha mais interação, que as pessoas possam perguntar para você. Sim, sim. Todas as aulas têm muita interação, tá? Todas as aulas eu deixo aberto para perguntas. Essa aí vai ser muito interessante justamente porque é extremamente curioso como as filosofias indianas e mesmo o yoga, principalmente no período clássico medieval, ele tem uma visão que pressupõe um conceito de pessoa que é totalmente distinto da corporeidade. Para pensar no yoga de Patanjali, não se mexe, não sente, não respira, não deixa sua mente andar. Então é como se a pessoa estivesse se retirando totalmente do mundo, né? Se desfazendo da sensibilidade, se desfazendo da corporeidade. E ao mesmo tempo, quando você chega se você tem um desenvolvimento histórico e você tem um aparecimento do Tantra, você tem uma inversão total dos valores, porque daí você se volta para a produção da corporeidade, para a sexualidade como uma ferramenta através da qual o corpo energético passa a ser criado. E a partir daí, a exploração da sensibilidade como uma via de autoconhecimento e de emancipação. Então, a ideia desse curso, desse workshop, né, desse bônus, é justamente a gente explorar como as técnicas podem ampliar a nossa sensorialidade. Sensorialidade com relação ao paladar, com relação ao prazer, até porque, devido ao Tantra, existe uma conexão intensa entre o yoga e as artes. E você pode transformar as suas atividades, as atividades musicais, as atividades artísticas, tudo isso em yoga, a partir da exploração da sensorialidade. Tem uma coisa que eu li e que não lembro onde, e que o professor De Rose falava muito, mas eu já li em outro livro. Mas ele sempre costumava repetir: existem 2 maneiras de você perceber a transitoriedade e a inutilidade dos sentidos, ou dos prazeres dos sentidos, dos prazeres sensuais. A primeira delas é negando. Entra aí o yoga clássico e o yoga medieval. A outra forma é exercendo. Tá? A partir do momento que você exerce a sensorialidade ao máximo, você percebe que ela é muito boa, mas que ela não preenche todos, não te preenche como um todo. E daí você precisa transcendê-la. Então a ideia desse curso é justamente, desse workshop é justamente abordar isso. Como desenvolver a sensorialidade em diversos âmbitos e depois, quando todos os órgãos dos sentidos estão plenos, você toma consciência, tá, mas falta alguma coisa. Daí transcendê-los. Aqui o perfil da Radha Yoga Uhum. perguntou se a live vai ficar gravada. A Natália respondeu que sim. E eu acho que você deve estar acostumado, Mil. Mas para terminar, o Instagram vai perguntar se você quer salvar, se quer deixar ela no perfil. Pode dizer que sim. Sim. Tá bom, pode deixar. Vou fazer isso. E outra coisa se você que está aqui acompanhando conosco ficou interessado em saber mais informações
sobre essas aulas que compõem o ciclo de cursos com o professor Milton Marino, que é o Clubinho 2024. O link para você saber mais informações e se inscrever está no perfil do professor Milton Marino. Então você clica lá e vai ter as informações e descrições para você acompanhar. E eu acho que é um pouco disso, Milton. Você tem mais algo a dizer? Eu acho que é isso. Então, se você bateu o olho e viu e escutou agora na live a respeito dos cursos, se isso realmente interessou você, bateu para você, então não perde tempo, se inscreve, porque fica muito, muito em conta. Depois, se você for se inscrever em cada um deles, às vezes você paga dois, já deu o preço do, do clubinho. Você poderia fazer 4, né? E além disso, eles ficam gravados. Você pode ter acesso aí por um ano, pode assistir, reassistir, assistir de novo, escrever, anotar. Todos os cursos eu monto com muito carinho. O curso do Mahabharata que eu dei o ano passado, eu estudei para dar aquele curso durante 4 meses. Eu li duas versões do Mahabharata inteiro, uma resumida e a original. E da original ainda li duas, uma já traduzida para português e outra em inglês. Então, realmente me esmero assim, para trazer para o instrutor, para o aluno avançado, aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de ponta, que é aquilo que está acontecendo dentro do mundo do yoga. Sim, porque vocês estudam, eu também estudo o tempo todo e faço curso também em outras línguas, italiano, inglês. Eu estou realmente mergulhado em tudo que está acontecendo no mundo do yoga no momento, né? Nesse período. Eu me lembro, há muitos, muitos anos, eu era instrutor novinho, né? E o Milton tinha na escola uma prateleira com os livros dele, né? Aí ele dizia assim: se você um dia quiser ser um bom instrutor, estude e memorize esses livros que estavam aqui, né? Eram umas 2 prateleiras, né? Sim, Hoje, essa lista de livros é extremamente mais intensa, mais extensa. é mais E se extenso. eu precisasse estudar, não ia dar tanto tempo. E porque o Milton está sempre estudando, sempre organizando muitas coisas para esses cursos que ele ministra aqui. E como o É, Milton disse, uma das coisas especiais é o prazo estendido de acesso ao conteúdo, porque quem se inscreve em cada workshop dele acaba tendo aí uns 3 meses, que a gente está organizando agora assim, todos os cursos têm 3 meses de acesso, mas quem está no clubinho tem até o final do ano de 2024 para reassistir todos quantas vezes quiser. É isso então. isso então. Daí as pessoas me perguntam, mas por que não é vitalício? Não é vitalício porque o conhecimento caduca. Como assim, professor, conhecimento caduca? Caduca, por exemplo, eu tenho acesso a alguns cursos que são vitalícios, mas o mundo ele está andando. Em 5 anos, aquela informação que foi dada, ela é mais ou menos aquilo. Mais ou menos aquilo por quê? Porque novos textos foram descobertos, novas traduções foram feitas, tem muita gente pesquisando sobre yoga, pesquisando sobre puja e descobrindo coisas novas, principalmente com relação à história do yoga. Então, se passou 1, 2 anos, você pode ter acesso vitalício, mas depois de 2 anos aquele curso já vai estar devendo. Até, por exemplo, a imersão. A imersão ela está atualmente com 3 anos, né, Nath? Acho que está com 3 anos. Quando completar 5 anos, no sexto ano vai ser ao vivo de novo. Vai ter que ser. Vai ter que ser regravado. Regravado. Porque eu continuo estudando. Conforme eu vou estudando, eu vou descobrindo coisas novas. Eu vou corrigindo a mim mesmo. E assim, não pense assim, o Milton não erra. Erra, erra. Todos nós erramos. Todos os autores erram. Todos os autores têm que revisar aquilo que ele escreveu. Aqueles que ele escreveu. Por quê? Porque o mundo anda. O mundo não
está parado, é um processo contínuo. Eu lembro que teve uma época que a gente achava que no yoga não tinha mais nada para ser aprendido. Não, isso não é verdade. É um processo contínuo. Você vai ter nessa área, assim como em qualquer outra área do mundo contemporâneo, você vai ter que estar antenado e estudando o tempo todo. Tá? Então, acho que é isso, Rafa. Acho que é isso, e cumprimos aqui com o nosso objetivo. Enquanto a gente estava aqui, vi muita gente conhecida passar, entrar e tal. Fiquei feliz com a presença de todos. E bom conversar com você aqui, Milton. Beijão, Rafa. Fiquei muito feliz que você pôde me acompanhar. Muito obrigado. Isso. Então, até a próxima, meu. Beijos a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.